tô na área, quinta-feira, fim da data FIFA. Quinta-feirazinha com poucos jogos, mas, porra, a gente tem logo duas pedradas, né? Corinthians e Palmeiras e Barcelona e Osasuna. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar 3 apostas que eu fiz, tá? Nesses 2 jogos. Duas aqui no jogo do Corinthians e Palmeiras e uma no jogo do Barcelona. Inclusive foram as 3 apostas de pré-jogo que hoje eu vou presentear vocês com essas análises e com essas bets. Vou explicar o porquê de cada jogo e o que eu acredito que vai acontecer em cada jogo, baseado, obviamente, no conhecimento que eu tenho em relação a todos esses times, né, que eu acompanho demais, em relação ao momento desses times, né, em relação ao que está em jogo, né, o quanto a necessidade da vitória, o quanto esses times irão correr. Não precisa falar muito do clássico Corinthians e Palmeiras, que se não valesse nada, já os caras já iam correr. Imagina ainda valendo o título. Então eu vou imaginar aqui os cenários que eu acredito que vai acontecer, tá? E baseado nisso, com as estratégias que eu tenho de diversos mercados, eu tenho algumas opções que eu vou deixar aqui para vocês de aposta, né? Eu fiz 3 bets, vou compartilhar essas 3 bets também. Lembrando que curte o vídeo, se inscreva no canal e, cara, com o fim da data FIFA, na data FIFA a gente já arregaçou, né? A gente já arregaçou na NBA, na própria data FIFA, né? Quem me segue no Instagram, @perseguido pelo Green, viu lá os resultados que eu postei. Deixa eu ver se a planilha tá aqui aberta. Ah, a planilha tá aqui aberta. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, o que a gente fez no Clube dos 5%. A planilha tá aberta aqui. Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, se liga só nesse resultado. Se liga só nesse resultado. Deixa eu só diminuir. Eita, pega. Não, pera aí. Aqui. Opa. Vale a pena mostrar esse resultado. Isso aí também é a quantidade de estratégias que nós temos, tá? Vamos lá. Aqui está o nosso resultado do mês, tá? No mês, no Clube dos 5%, opa, aqui. No mês do Clube dos 5% foram 210 apostas até agora, 131 greens, 66 heads, 13 reembolsos, 66,50 unidades, 7,91 unidades de lucro. Isso significa o seguinte: se você apostar R$1.000 por bet, você estaria com R$7.910. Ah, Marcão, minha banca é baixa. Se você apostar por R$100 por bet, 791. Se você apostasse R$10 por bet, estaria aí com 80 conto no bolso, tá? Isso, tudo apostas de pré-jogo, live no ao vivo, né? Apostas, cara, na NBA, no futebol, diversas estratégias que eu tenho. Aqui tá todas as bets que eu fiz, tá? E eu quero mostrar pra você isso aqui, velho, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui foi o último dia de data FIFA, tá? Foi o último dia de data FIFA. Olha o que a gente fez, velho. Foram 12 greens, 2 regs e 1 reembolso. Olha esse amasso na NBA, no futebol. Os 2 regs que eu tive apenas foi porque o Brasil não fez nenhum canto, era para fazer 3 aqui. E o Kessler que fez 9 rebotes, faltou 1 rebote. Detalhes. A do Brasil não, era para ter perdido. Essa daqui da NBA era para ter dado green. Mas mesmo assim, velho, absurdo o resultado, tá? Então, isso é o Clube dos 5% e isso foi na data FIFA. Agora, meu irmão, vou falar para você, sem data FIFA a gente vai arregaçar. Então, entre no clube, eu vou deixar aqui na descrição o link para você entrar, entre que o bicho vai pegar, tá? Vamos lá. Primeira bet que eu quero compartilhar para vocês é nesse jogo do Barcelona contra o Osasuna. O Barcelona vai enfrentar o Osasuna e o Barcelona tem alguns problemas, tá? Essa data FIFA atrapalhou muito o Barcelona, que já vinha embalado, vinha jogando bem, vinha num retrospecto muito positivo de vitória. É só a gente pegar os últimos jogos, né, do Barcelona e você... Aqui é amistoso, tá, galera? Esse 5x0 aqui que o Barcelona tomou. Mas é daqui pra baixo, ó. Ganhou do Atlético de Madrid, vinha num retrospecto muito positivo, né, velho? Um retrospecto muito positivo de vitória, vencendo todos os jogos ali. Teve aquele empate que cedeu na Copa do Rei pro Atlético de Madrid nos minutos finais, né, tomando 2 gols. Mas o Barcelona realmente vinha voando. E nessa data FIFA, o que é que o Barcelona vai ter, né? Os jogadores que estão na Europa, tudo bem, tá tranquilo, porque os caras jogaram tudo no domingo, né? E jogou no domingo, só o Lewandowski que jogou na segunda-feira. Mas eles estão na Europa, é tudo perto, então os caras já voltaram, os caras já se recuperaram e os caras estão prontos para jogar na quinta-feira, tá? Isso aí é um fato. Para os caras que jogam aqui na América do Sul, já é complicado, porque os caras jogaram na terça-feira.
Então tem o voo desgastante e provavelmente não vai jogar na quinta. Então a gente está falando de Rafinha, que é um dos principais, se não o principal jogador do Barcelona na temporada, né, ali junto com o Yamal, e o Pedro e o Lewandowski, mas o Rafinha é o que vem se destacando. E aí o Rafinha provavelmente pode ficar de fora desse jogo. Ainda teve o Kubasi, que foi cortado da seleção, né, no primeiro jogo, saiu machucado. Não sei e acredito que não vai estar recuperado para esse confronto. O Inigo Martinez, que se machucou também, né, que nem foi para a seleção, se machucou. Tem ainda o Casador, que também se machucou e está fora da temporada, mas o Casador está sendo um banco, né, porque o De Jong está jogando demais. Então, assim, tem alguns desfalques do Barcelona, né? O Barcelona, no jogo da ida contra o Osasuna, na casa do Osasuna, o Barcelona perdeu o jogo, inclusive tomando uma sapecada do Osasuna, mas foi porque o Barcelona poupou muitos atletas, tá? E foi o início ali daquela fase que o Barcelona deu uma oscilada. Nesse momento eu vejo o Barcelona muito superior. E é um jogo muito importante para o Barcelona porque é o jogo que falta para completar os 28 jogos. Hoje o Barcelona está empatado com o número de pontos do Real Madrid, empatado. Está ganhando por conta, está na liderança por conta do confronto direto que goleou o Real Madrid, por conta do saldo de gol também. Então, mas é o mesmo número de pontos. Para o Barcelona sabe que precisa aproveitar muito essa vitória diante do Osasuna. Muito mesmo, tá? Então essa vitória para o Barcelona ela é extremamente importante, porque vai abrir 3 pontos para o Real Madrid. É uma vantagem nesse momento que a gente está na reta final do campeonato, faltando 10 rodadas para o fim do campeonato, é muito importante, ainda mais porque vai ter confronto direto entre eles. Então vamos supor aqui um cenário que o Barcelona vence esse jogo, fica com 3 pontos, e aí perca o Clássico, que isso é possível, tá? Ganhou as 2 vezes que se enfrentaram na temporada, mas isso é possível. Mesmo assim, o Barcelona continuaria na liderança por conta do saldo de gols, né? Então, é muito importante. O Real Madrid não vai pegar esse saldo de gol do Barcelona nunca, tá? Então, é muito importante essa vitória de hoje, para abrir margem. Já venceu o Atlético de Madrid, vai enfrentar o Real Madrid ainda, vai enfrentar o Atlético Bilbao, se eu não me engano, também vai enfrentar o Villarreal. Então, vai enfrentar os times que estão lá na parte de cima da tabela. Esse adversário é um adversário acessível, apesar de ser um adversário que dificulta muito a vida do Barcelona. É um adversário acessível, tá? Barcelona precisa vencer esse jogo aqui. E eu acredito nessa vitória. Só que tá pagando 1,25. Quais as outras opções que eu acredito que seja excelente? Além da vitória, pro Barcelona ter mais chutes no gol, tá? Isso normalmente acontece, né? E o Osasuna deve jogar com uma forma totalmente reativa, com um bloco totalmente baixo, buscando jogar por uma bola. É assim que eles atuam fora de casa. E outra opção que eu gosto também é pro Pedri fazer um desarme. O Pedri é um dos caras que mais desarmam no Barcelona. É o cara que tá ali no meio campo, é o cara que corre o campo todo. Então é o cara que, quando o Barcelona perde a bola, ele e o De Jong são os caras, e o Koundé também, velho. É os caras que correm pra caramba, voltando, né, na marcação para poder recuperar essa bola. E o Pedri é um dos caras que mais desarma no Barcelona. Então vale muito a pena, né, tá de olho nessa bet. É uma aposta que eu criei pro desarme do Pedro, vitória do Barcelona e mais chutes no gol, tá? Resumi muito bem esse confronto aqui para vocês. No ao vivo vale a pena estar de olho em outros mercados, como escanteios, tá? E de gols também. Galera, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians venceu o primeiro jogo. O Corinthians que vinha em um momento atribulado, né? Porque o Corinthians fez, sem sombra de dúvidas, um excelente Paulistão. Do início ao fim, foi o líder, por isso que vai decidir em casa, né? Foi assim, perfeito, velho. Mirou perfeito a campanha do Corinthians no Paulistão. Só que esses jogos do Paulistão, obviamente, teve muitos jogos que o Corinthians dava a sensação pra gente que não tinha o controle do jogo, né? O Corinthians ia lá, fazia um gol, fazia 2 gols, e aí perdia o controle do jogo, tomava um gol e ficava naquele sufoco no final, mas conseguia vencer. Isso em diversos jogos, Perdeu, aí teve a derrota ali pro São Paulo, mas mesmo assim o time continuou. E aí veio a pré-Libertadores. Na pré-Libertadores o Corinthians foi um desastre. O Corinthians jogou mal. O Corinthians jogou mal os 2 jogos contra adversários inferiores. E o Corinthians foi eliminado da pré-Libertadores. E aí ficou aquele zum. Ramon continua, não continua, o presidente bancou para chegar na final e tal. E aí foi pro Allianz Parque. Galera, vamos ser sinceros aqui. Os 2 jogos do Allianz Parque esse ano, na fase de grupo lá do Paulistão, na fase de liga, o primeiro jogo o Corinthians foi amassado
Palmeiras amassou, fez o gol, tomou o empate. No final, o Estevão perdeu o pênalti. Mas assim, o Palmeiras amassou, tá? Amassou o Corinthians e saiu com o empate. Nesse jogo agora da final, o Palmeiras amassou, irmão. O Palmeiras amassou. Ah, não foi um jogo brilhante do Palmeiras, não foi um jogo que o Palmeiras criou inúmeras oportunidades. Mas o Palmeiras teve ali 3 chances claras de poder marcar o gol. O Palmeiras teve 3 chances claríssimas de marcar o gol. E o Corinthians só se defendeu. E se defendeu muito bem. Isso aí eu tenho que elogiar o Corinthians, porque o Corinthians se defendeu muito bem, o Carlinhos jogando muito. O Corinthians se defendeu bem, algo que não vinha fazendo, porque o Corinthians vinha tomando gol todo jogo. A estratégia do Corinthians funcionou. O Corinthians entrou no jogo contra o Palmeiras, no Allianz, para poder levar o empate, né, para casa. E o Corinthians foi agraciado com o gol do Yuri Alberto, né, velho? Se a gente for olhar, mereceu ou não mereceu, cara, eu não gosto muito disso, porque o time que se defendeu, que entrou com essa proposta e conseguiu se defender muito bem, ele é merecedor de tudo isso, né, do resultado, porque ele fez o que ele tinha que fazer, foi o que o técnico pediu. E o Palmeiras, infelizmente, faltou eficiência e faltou sorte também. E o Palmeiras saiu perdendo. Baseado no que tem acontecido nesse confronto e baseado no jogo ser na casa do Corinthians, é um jogo muito duro para o Palmeiras. Acredito eu que dificilmente o Palmeiras vai ser campeão do Paulista. O Palmeiras, para vencer lá na Arena, é muito complicado na Arena do Corinthians. Muito complicado. O Corinthians não perde em casa. É um dos times mais fortes quando joga dentro de casa de todo o Brasil. É absurdo. Corinthians em casa é absurdo. Isso aí todos nós temos que reconhecer. Mas para mim, o Palmeiras tem um time melhor, tá? E um time que ataca melhor. Tem atacado melhor e tem se defendido melhor. Por isso que eu não descarto o Palmeiras, porque é um resultado curto do Corinthians de 1-0. O que é que eu vejo para esse jogo? Pela necessidade, pelo estilo de jogo do Palmeiras, que joga muito com os pontas, né? Com o Facundo, com o Estevão bem aberto. E, velho, o jogo do Palmeiras, pra mim, o Abel é um excelente treinador, super campeão, respeito pra caramba, melhor técnico do Brasil. Não no momento, mas no termo geral é o melhor, né, técnico do Brasil, um dos melhores que eu já vi aqui no Brasil. Mas às vezes falta repertório no setor ofensivo do Palmeiras, taticamente falando. Hoje o jogo do Palmeiras é dar a bola no Estevão, cruza na área, tenta jogada, finalização de fora da área. É esse o jogo do Palmeiras, né? Explorando muito o Estevão, muito Estevão, muito Estevão, muito Estevão. A bola é praticamente quase todas as jogadas passam pelo pé do Estevão. Pode olhar até o primeiro jogo, tá? Então, por trabalhar muito dessa forma, pelas pontas, e também com o Facundo Torres do outro lado, né? O Vitor Roque também é um cara que faz um facão, que finaliza bastante, o Veiga é um cara que chega para finalizar bastante fora da área, o Richard Rios também. Eu vejo o Palmeiras com a maior probabilidade de terminar com mais cantos no jogo, tá? Então, é uma bet que eu fiz, é pro Palmeiras ter mais cantos no jogo, junto com abaixo de 5 gols, que eu não acredito que vai ser esse clássico, vai aí terminar um 4-1, tá ligado? Um 3-3, eu não acredito que isso vai acontecer, um 3-2, acho muito difícil, pode acontecer, pode, mas eu acho muito difícil. Então foi uma bet que eu fiz, o Palmeiras está pagando em 44 para ter mais cantos, junto com um abaixo de 5 gols, fechou ali um odds 1,53, para mim é uma bet excelente, tá? Pela necessidade de vitória, pelo estilo de jogo, e eu acredito que o Corinthians vai jogar de maneira reativa contra o Palmeiras. Tem jogado assim, beleza que os jogos foi no Allianz, né? Mas eu acredito que mesmo em casa o Corinthians não vai de peito aberto querer dominar o jogo, querer atacar o Palmeiras com a vantagem que tem. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque seria loucura, né, fazer esse jogo para o Palmeiras e o Palmeiras tem um excelente contra-ataque. Seria uma loucura se o Corinthians fizesse isso. Iria me surpreender, tá? Iria me surpreender. E outra bet que eu gosto bastante é para uma finalização no gol do Estevão e uma finalização no gol de Yuri Alberto. Por quê? O Yuri Alberto é o cara do Corinthians, para mim é o melhor jogador do Corinthians junto com o Garro e depois o Depay. O Depay não tá jogando tanto, tá? Descansou pra caramba durante esse período, vinha ali tendo problemas físicos por conta de algumas pancadas que tomou, principalmente nos jogos da Libertadores, e pelo desgaste físico também. Chega relaxado, tranquilo, então chega com tudo, focado o Yuri Alberto. Então o chute no gol dele é algo que acontece praticamente em todos os jogos do Corinthians. E do outro lado temos o Estevão, que para mim é o principal jogador do Palmeiras.
e o cara que chama a responsa, tá? E o cara que finaliza, que corta pro meio e bate, o cara que tá sempre se infiltrando ali no meio dos zagueiros e finalizando bastante. Então o Estevão, para mim, é o cara do Palmeiras. Eu apostei no chute, um chute no gol de cada um deles, tá? O Yuri Alberto deu um chute no gol no Allianz, que foi o gol. Foi também o único chute no gol do Corinthians. E o Palmeiras com o Estevão deu 3 chutes no gol, tá? Eu acredito que pelo menos um ele repita aqui, mesmo jogando na casa do Corinthians, beleza? Essas são as melhores bets, só tem esses 2 jogos para hoje. Vamos embora, que o Papai do Céu nos abençoe, que seja uma quinta-feira lucrativa para todos nós, que as 3 bets batam. E eu vou deixar aqui o link para você entrar no Clube dos 5% e ter acesso a todas as minhas bets na descrição, tá? Tamo junto.